Deus pode fazer você perder esse emprego que você está agarrado aí, ó. Você está igual alpinista, agarrado na montanha, você está agarrado no emprego. Saiba que Jesus Cristo disse em São Mateus 6,33. Não andeis ociosos, solícitos, diz a expressão bíblica, pelas coisas dessa vida. Porque Deus, Ele conhece a necessidade de todos. Ele traz uma ilustração que nem o rei Salomão se vestiu com os lírios dos vales. No entanto, Deus mantém ele. Chove, vem sol, vem a neblina. Aparecem as condições climáticas que promovem aquela beleza que você vê nas plantas. Você vê que as aves dos céus não têm armazém, nem aninham nada. E, no entanto, Deus envia a providência. E, no entanto, nós que dizemos ser cristãos, religiosos, pregadores pentecostais, estamos vivendo uma vida aprisionada ao amor ao dinheiro. Estamos nos esquecendo de Deus. Estamos nos esquecendo de obedecer a palavra. Que o que Deus quer não é só o seu 10%, não é só a sua oferta. Conta um certo testemunho de um certo homem, que ele entrou dentro do gabinete do pastor e falou: pastor, eu não aceito isso que o senhor está falando comigo. Isso é uma coisa para a sua experiência. O senhor pregou uma coisa na doutrina, isso tocou na minha vida matrimonial, porque tem coisas que eu converso com a minha mulher, e o senhor deve saber de alguma coisa. Pastor, olha, eu antes de pregar, eu faço a minha oração. E se tocou em você, é porque você está em falha com Deus. Ele disse: olha, eu entrego meu dízimo aqui, e não entrego tudo não. Um pouco eu entrego em outra igreja, tá? Meu dinheiro, eu carrego essa igreja no peito. O pastor disse assim: primeiro, você não carrega essa igreja no peito. Você está entendendo? Ele olhou para o tesoureiro: olha, pode devolver tudo, põe em correção, devolve tudo. Eu vou trabalhar e vou devolver à igreja esse dinheiro. Esse homem foi embora. Depois de 3 anos voltou humilhado, falido, sem dinheiro. E o pastor disse: viu, você carrega a igreja no peito, ela se mantém, e está até melhor. Sabe que quem mantém a igreja não é o seu dízimo e a sua oferta tanto, é a sua fidelidade. Porque quem serve a Deus, ele vê a igreja, como Davi olhava para o templo, ele falava assim: não, o Senhor está habitando em tabernáculos. Ele sente, o adorador sente de colaborar. Ele fala: pastor, vou dar uma oferta aí, ó, saiu um dinheiro para mim na justiça, vou dar aí R$100 para a igreja. Isso é uma forma de adorar. Não estou falando de você fazer como aqueles ricaços que chegavam no templo e doavam riquezas que para ele não era nada. É para você sentir na alma desejo de servir a Deus, contribuindo também com a sua presença, com a sua fidelidade aos cultos. E Deus quer você aqui. Deus é dono da prata e do ouro. Deus pode tocar um grande milionário vir aqui e falar: a partir de hoje vou entregar meu dízimo aqui. E o dízimo dele é 100 milhões. A igreja vai expandir. Agora, que Deus quer ver a sua fidelidade. Para cada um, Deus tem um projeto. Eu falei que Oséias é consequência de um projeto de Deus. Sim, ele era. E numa época de muita apostasia, na terra do norte, lá não tinha sacerdotes levitas para poder chamar a atenção de Oséias. No entanto, ele era fiel. Lá não tinha um outro profeta para chamar, puxar a orelha de Oséias, mas ele era fiel. Crente que é crente, ele longe da igreja, dentro da igreja, ele é uma pessoa só. Ele serve a Deus. Oséias era um homem que Deus tinha intimidade com ele. Você pode dizer a mesma coisa? Você pode ouvir Deus falar fora da igreja? Tem pessoas que para Deus falar, ele tem que estar abrindo a Bíblia toda hora. Ele tem que estar lá na casa da Maria Maisena, que mora no final da rua 4, aí pede ela para orar, ela passa uma reveloca, né? E de acordo com o que ele contou, já liga para o pastor falando que você está em pecado. O homem que é um de Deus, ele tem o Espírito de Deus na vida dele. Ele pergunta e Deus fala. Oséias, quem é que veio antes de Oséias, esse título de profeta? Deus ficou 64 anos insistindo para que Samaria se consertasse. Primeiro profeta, Deus manda um homem anônimo, um homem sem nome, mas um homem de Deus. Leia a primeira vez 13. Deus usa um homem anônimo para profetizar contra o altar, e quando o monarca do lugar estendeu o dedo e falou assim: prende esse homem, o braço dele ficou duro. Saiba que se você estiver na unção de Deus, com a presença do Espírito de Deus na sua vida, deixa o diabo se levantar, deixa o homem se levantar. Deus é contigo, Deus operará a seu favor. No capítulo 14 de 1 Reis, você vai ver o segundo profeta, Aías. Ele profetiza agora a derrota de Jeroboão. Isso não aconteceu. O terceiro profeta, quem é que Deus usa como terceiro profeta? Deus usa Jeú, um homem que destruiu, acabou com a casa de Acabe. Qual foi o outro
profeta Elias, e depois Eliseu. E depois é a vez de Oséias. Muitas pessoas lembram de Lawrence Olson, que foi um grande pregador das Assembleias de Deus. Muitas pessoas lembram de Ben-Hur, muitas pessoas lembram de grandes pregadores da antiguidade. Mas eles, uma vez eu ouvi um caso de um veterano pastor, pastor Napoleão Falcão, uma pessoa que já me inspirei muito nele. Inclusive que eu acho que foi a inspiração de todas as pessoas de 30 anos acima, né? Ele disse assim que ele orava muito a Deus para que Deus levantasse pregadores para pregar a sua palavra. Por quê? Porque ele, pastor Gilmar Rodrigues e o Edecaso Nakayama, já estavam cansados. E poucas pessoas queriam assumir postura na palavra. E hoje, graças a Deus, tem um jovem como esse. Você tem quantos anos? 24 anos já é pastor. Eu com 24 anos eu ainda era cooperador. Eu fui me tornar evangelista já com 28 e sou pastor há 2 anos. Sim, meus queridos, Deus quer levantar você para pregar a palavra. Aleluia. Aí você vai dizer, pastor, eu não sou formado em teologia, não tenho filosofia. Meu querido, você tendo o Espírito Santo, lê a Bíblia, Deus vai te abrir a porta da palavra. Deus quer levantar pessoas para fazer a diferença no meio de uma nação ímpia. O Brasil é basicamente uma nação ímpia, uma nação que é propriamente crente ou católica, mas já temos aqui o hinduísmo, o jainismo e outras correntes culturais, e pessoas ricas que estudam filosofia, que se acham muito sábios, entram por esse caminho de trevas. E você tem que estudar a palavra, pedir a autoridade de Deus e a inspiração para que você possa mostrar a luz para essas pessoas. Chega a vez de Oséias. Deus diz para Oséias: Oséias, toma uma mulher de prostituição. Mas, Senhor, eu vou ser traído. É claro que você vai ser traído. Toma uma mulher e pronto. Homem que é homem de Deus, que ouve a voz de Deus, Deus sabe a cruz que ele põe nos seus ombros. Eu, por exemplo, não serviria para isso. Mas Oséias, sim, você vê que Deus não pôs essa cruz sobre Isaías, Miqueias, Naum, que eram profetas contemporâneos, mas Deus colocou sobre Oséias. Saiba, pastor, que toda luta que vem sobre ti, Deus, na balança divina, sabe o peso da sua cruz. Amém? Nunca tire um pedaço dela, você jovem, e muitas das vezes é chamado de cafona, lá onde você estuda, que você é fanática. Quando alguém te chamar de fanática, você diz que a palavra fanático quer dizer amar alguém em demasia. Você ama Deus em demasia. E por você amar a Deus em demasia, você não se dá o sexo antes do casamento, nem consome drogas, e nem vai para baladas. Você vai para as vigílias, para as campanhas de consagração. Você busca. Hoje eu vi aquela irmã ali orando, falando do avivamento da Rua Azusa, né, que na verdade começou na Rua Boni Brai e depois foi para a Rua Azusa, porque onde há um movimento pentecostal há um crescimento. Nós somos igual o elétrico, quanto mais bate, mais cresce. Quanto mais bate, mais tem beleza. Quanto mais bate, mais dá espuma. Quanto mais bate, mais aparece. Vai perseguir a igreja. Nós somos vitoriosos em nome de Jesus. Uma descrição do mundo pagão. Ou seja, era um que viveu uma vida de tristeza. A cada gestação da mulher dele, 9 meses de luta. Nasce criança. Deus fala: Oséias. De repente Oséias pensava em colocar o nome dele de Natã, de Moisés. Deus disse: o nome dele vai ser Jezreel. Mas por quê? Porque eu vou visitar a maldade de Jeú no vale de Jezreel. Porque Jeú começou na palavra, acabou com a casa de Acabe, mas nunca deixou a idolatria. Então coloca o nome dele de castigo. Sim, meus queridos, ele fez o que Deus mandou. Aí vinha as piadinhas. Oséias, é a cara, nosso menino bonito, hein? Lourinho. É a cara do pai, né? Aí Oséias olhava para ele: nossa, eu tenho cabelos pretos. Como assim a cara do pai? Ele falou: só você que ainda não viu. Alguém dizia: Oséias, a sua esposa saiu com quem ontem, hein? Como você é idiota. Irmãos, às vezes o propósito de Deus na sua vida faz com que você passe por provações, por angústia. Às vezes você é evangelista, você sai ao campo, você prega a palavra, você tem 24 anos como esse rapaz. Alguém diz: o que você está fazendo na igreja? Ser crente, ser pastor, isso é coisa do final da vida. Mas a Bíblia diz que Tito era pastor e era jovem. Paulo desde cedo se dedicou ao ministério da palavra. Jeremias desde cedo se tornou um servo de Deus. Eu creio que Oséias também era jovem. Para com essa história de que para ser crente tem que ser velho, para ser obreiro tem que ter
Senhor e se torne uma sentinela de Deus. Pregue a palavra com autoridade, estude a Bíblia, tenha convicção de Deus. Tem pessoa que não sabe se Jesus existiu mesmo. Tem pessoas que acham que Jesus é um mito criado pela mente dos outros, como diz um filósofo chamado D.S. Strauss. Ele crê que Jesus, ele foi assim. Alguém chegou para ele e falou: olha, tem uma profecia que foi passada por esse profeta. Lê aqui, no pergaminho. Pois é, estamos procurando alguém idiota o suficiente para poder ser essa pessoa. O que você acha? Você vai ganhar fama, nome, alguém vai achar que você é um grande homem. Eu não sou ninguém mesmo, sou filho de carpinteiro. Muitas pessoas acham que Jesus foi igual uma criança. Você pega pela mão e leva para casa. Muitas pessoas já não têm mais fé nesses últimos dias. Mas Jesus Cristo mesmo disse em São Lucas 18, verso 10: porventura, quando o filho do homem vier, achará fé na terra. Satanás está combatendo para paralisar a sua fé. As coisas na sua vida não acontecem. Você pede a Deus e não abre porta. Você é um dizimista e às vezes você vê as coisas se demorarem. Mas Deus sabe como faz na sua vida. Não murmura, adora a Deus, glorifica a Deus. Fenelon era um homem de Deus que viveu no 16º século depois de Cristo. Ele disse assim: não é aceitar a vontade do Senhor, seja ela qual for. Deus sabe o que faz para a sua vida. O primeiro filho de Oséias foi Jezreel, com castigo. A mulher de Oséias abandona ele de novo. E quando volta barbuda, buchuda, como diriam os nordestinos. Aí alguém fala: rapaz, sua cruz é pesada. Quantos homens que não conseguem perdoar mulheres? Quantas mulheres que não conseguem perdoar homens? Por quê? Porque dentro dela não tem o amor de Deus, o amor ágape. Tem o amor racional, me traiu, já era, vou embora, vou largar. Mas Deus não quer isso, Deus quer restaurar a sua vida. Deus quer que você se torne um cristão literal. Oséias, todas as 3 vezes, eu não estou tendo tempo para falar, ele perdoou a sua esposa. Por quê? Porque Deus estava na vida dele. Deus olhava a natureza de Oséias. Deus viu a postura espiritual de Oséias, as orações de Oséias. Oséias guardava a lei. Oséias procurava servir a Deus. Oséias, ele foi um homem tão abençoado que Deus resolveu destacar o nome dele entre os profetas. O seu livro é dividido em 2 partes e em 14 capítulos. O livro de Oséias, meus irmãos, encabeça o livro dos profetas considerados menores, mas foi um grande homem de Deus, um grande exemplo. Olha o tema do livro do profeta Oséias: Deus é amor fiel. Deus estava colocando Oséias como exemplo dele, a esposa como exemplo de Samaria, os filhos como exemplo de atitudes que Deus enviaria sobre Israel. Deus usa de símbolos. E Deus hoje quer que você preste atenção. Deus quer que você faça a diferença na sua nação, que você pregue as pessoas idólatras, que você pare de ser tímido, porque você